início de julho, a gente recebeu o angiologista e cirurgião vascular Dr. Rodrigo Gugel, que falou sobre a doença arterial obstrutiva periférica. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal do YouTube da TV Aparecida. Nesse dia, muitas perguntas chegaram pra gente, por isso hoje o doutor volta a participar do nosso programa para responder as suas dúvidas. Já manda mais uma vez para o nosso WhatsApp, se você já tem, 12996057731. Boa tarde, doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado. A nossa casa aí choveu pergunta mesmo, né? Choveu pergunta, doutor. Voltamos para uma parte 2. Parte 2, viu? Quando a gente promete, a gente cumpre. Doutor, antes de responder as perguntas, vamos recapitular? Vamos lá. Vamos recapitular. O que são? A doença arterial, as primeiras artérias são os vasos que levam o sangue cheio de oxigênio e nutrientes para todos os órgãos do corpo e assim eles conseguem funcionar de uma maneira plena e correta, né? E leva para os braços, para as pernas, pode levar para o cérebro, né? E quando acontece uma doença arterial, a tendência é que a parede desse vaso da artéria, ela fique mais grossa, tá? Ou então formam-se placas na parede desse vaso. E isso diminui, né, o fluxo do sangue que está passando. Automaticamente vai chegar menos sangue aos órgãos, vai chegar menos sangue às pernas, aos braços. Isso pode causar desde uma falência, prejuízo da função do órgão, ou até mesmo dores nos braços, nas pernas, pode começar a ficar mais pálido, pode começar a ficar roxo, frio, né? E as dores elas começam no início imperceptível, com o tempo elas começam a se intensificar, pode ser uma dor enfisgada, pode ser uma dor empontada, pode evoluir para dormência. E essas dores começam a acontecer quando as pessoas caminham, quando elas correm em grandes distâncias, conforme a obstrução aumenta as pequenas distâncias até o ponto crítico que ela acontece quando a pessoa está em repouso. A pessoa está dormindo, deitada e a perna dói. E a gente chegou a citar aqui que a maioria das pessoas, quando elas têm essa doença mais evoluída, elas tendem a dormir com o membro pendurado na cama, com as pernas para baixo, pendurada, porque há uma queda do sangue como uma cachoeira que consegue irrigar muito bem. Boa. E aqui a gente fez até um experimento, né, doutor? Isso. Das veias. Vamos fazer de novo, porque já que eles fizeram outro para a gente mostrar. A gente mostrou as artérias. Aqui uma artéria, teoricamente uma artéria normal, né? Não tem nenhuma obstrução e o fluxo sanguíneo, uma vez que passa por ela, ele vai passar direto. Vai de boa. Né? Ele não vai ter nenhum quadro obstrutivo e assim ele consegue chegar até os órgãos, aos membros. Aqui nós já temos uma demonstração de uma placa. Uma placa que pode ser, lembrando, uma placa de gordura, pode ser uma placa de cálcio, porque as placas elas são feitas inicialmente de gordura, mas depois elas calcificam. Às vezes elas formam uma fibra, e aí vira uma placa fibrótica, e elas podem ser instáveis, ou seja, o sangue passando pode bater nela até tirar um pedaço dessa placa, que é quando acontece o AVC, que quando essa placa é na artéria carótida, que é quem leva o sangue para o cérebro, bateu o sangue, rompeu, tirou um pedaço, pode acontecer o AVC, porque obstrui as artérias cerebrais. Tá? Ou ela pode ser... essa parte ela sobe. Ela sobe e entope a artéria, que a artéria ela vai ficando de menor calibre, até chegar às células menores. Então, quando rompe e tira um pedacinho da placa, ela migra, vai entrar em alguma dessas artérias, vai entupir, o sangue não passa mais para aquela área do cérebro, ela começa a entrar em necrose, né? Então é o AVC. Dependendo da parte do cérebro, pode ser a parte da fala, pode ser a parte do movimento, pode ser a parte da audição, e aí acontece a sequela. E essa placa ela faz exatamente isso, ou não passa nenhum sangue ou passa muito pouco, tá? Que é insuficiente para conseguir irrigar e fazer o órgão trabalhar da maneira correta. Lembrando que a gente fala de órgão, porque isso pode acontecer em qualquer órgão, porque todos eles recebem artérias, né? Por exemplo, quando acontece no fígado, o fígado começa a entrar em falência. Quando acontece no estômago, muitas vezes aquela área entra em falência e o estômago começa a não produzir mais o ácido da maneira correta, a fazer a digestão da maneira correta. Quando acontece no intestino, por exemplo, aquela área do intestino morre, ele perde o que a gente chama de complacência, que é a movimentação. Então ele não joga as fezes para frente para continuar o caminho. E aquilo causa uma obstrução. Então são coisas que às vezes nós acreditamos que é uma doença gástrica. E mas na verdade a causa
não é gástrica, não é um problema que você tem do estômago, não é um problema que você tem do intestino, é um problema que o sangue não está chegando. E aí é para tratar outra coisa. Outra coisa. Nossa, é muito interessante. Doutor, vamos para as perguntas então. Lá. Vamos lá, Léo. É isso aí, vamos para as perguntinhas do doutor. Vamos ver aqui a primeira pergunta. Pode mandar mais, tá bom? Pode mandar mais e que a gente vai responder. Lidiane Gomes, Chapecó, Santa Catarina. Olá, boa tarde, doutor. Minhas duas pernas estão cheias de varizes, porém, uma delas está muito. Vou operar em agosto e o doutor falou que vai tirar a safena, pois está doente. Tenho medo. É perigoso tirar a safena? Um grande abraço a todos. Obrigado, Lidiane, pela pergunta. Doutor, esse é um medo gigantesco de muitas pessoas, exato, né? Exatamente. No caso, as varizes, elas são veias, são outros tipos de vaso, né? São os vasos que trazem o sangue com tudo aquilo que foi produzido e jogado fora pelos nossos órgãos. Quando nós temos a obstrução arterial, o sangue não passa pela artéria. Quando nós temos uma obstrução da veia, é a trombose, que é um outro tipo de obstrução, ela ganha outro nome. As safenas, elas são vasos classificados como veias. E as safenas, elas são as veias superficiais. As pessoas acham que ela é uma veia profunda. Não é. Ela é uma veia superficial e ela não vai para o coração. Tanto que a gente vê na perna. Isso. Né? Superficial porque está na superfície, né? Isso. E as pessoas falam assim, aquela veia que vai para o coração. Não é. Ela não vai para o coração. Ela é utilizada para fazer uma ponte no coração quando tem uma obstrução arterial. Quando você tem uma obstrução da artéria do coração e o coração infarta ou está em angina, passa pouquinho sangue, faz uma cirurgia onde você pega um pedacinho da safena e coloca ligando de um lado, passando por cima da obstrução para o outro. Que a gente chama de ponte de safena. É uma ponte de safena, né? A retirada dela tem alguns critérios, né? Ela precisa ter um calibre de dilatação X para ser retirada, ela precisa estar insuficiente e o paciente ele tem que ter algumas características na perna de grandes prejuízos. Perna inchada, perna escura, abrindo ferida, com dificuldade de caminhar, né? Sentindo fortes dores, grandes infecções. Aí sim, são critérios que a pessoa retira essa safena. Nesse caso, não é perigoso. O que eu digo para os meus pacientes perigoso é você retirar algo que não precisa, por algum capricho, né? Por isso que tem que seguir muito bem os critérios. Boa. Vamos para a próxima perguntinha. Próxima pergunta, vamos ver aqui, ó. A Aparecida de Lourdes, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Minha mãe tem muita queimação nos pés e inchaço. Ela tem 88 anos. A glicose está controlada. O último exame estava 91 e a glicada 6,7. Pode ser obstrução arterial? Obrigado, Aparecida, pela pergunta. Tá, vamos lá. A glicose 91, ela está dentro do normal, porque o normal é até 99, pelos critérios internacionais. A hemoglobina glicada está 6,7. O que é hemoglobina glicada? A gente chama a hemoglobina glicada do exame do mentiroso. Porque antigamente as pessoas que tinham problema de glicose, elas chegavam perto do exame e faziam uma dieta ferrenha para a glicose dar normal. Daí faz o exame próximo, fica pronto. Tudo bem. A hemoglobina glicada ela é uma quantificação da ingesta de glicose de 40 dias atrás até o dia do exame. Então ela te dá uma média disso. Se ela está alta, é porque a sua ingesta de glicose não está boa. Bom, ela fala ali que ela tem o diabetes, a glicose está muito bem equilibrada, mas a hemoglobina glicada realmente é de quem é diabético, que ela tem um nível de glicose mais elevado ali no sangue. A glicose em elevação do sangue, ela pode inflamar a parede da artéria, ferir a parede da artéria e promover ou o espessamento da parede, e é uma coisa que o diabético tem que tomar muito cuidado, porque esse espessamento ele pode vir de forma gradativa, mas ele também pode acontecer em questão de semanas. Então, sentiu alguma dor na perna, pode ficar bem em alerta. Ou formar placas mesmo, porque ela fere a parede do vaso e ela acaba formando a placa para tentar cicatrizar. Bom, dormência nas pernas, né, queimação, pode realmente ser o sangue que não está chegando bem. E o inchaço também pode ser o fato do processo inflamatório que está causando pela ausência do sangue, porque as pessoas não sabem, mas o nosso maior anti-inflamatório é o oxigênio. Você vai ver que às vezes as pessoas estão no CTI deitadas, só vão passar ali 24 horas, mas elas estão com o oxigênio. Porque fica muito tempo deitada, a tendência a dar dor nas costas, a musculatura inflamar, e o oxigênio que está sendo respirado ali, ele está ajudando a desinflamar.
Mas nesse caso, a falta do oxigênio pela glicose descontrolada, pelo diabetes que está estabelecido, pode causar isso sim. Porém, é importante sempre observar, porque a glicose alta ou o diabetes, ele pode levar à inflamação do nervo, que a gente fala assim, cuidado com o diabético para não bater o pé, para não ferir porque não sente. E ele pode causar algumas alterações das articulações, algumas artroses. Então, é bom pesquisar direitinho para saber de onde está vindo o problema. Boa, doutor. Vamos para a próxima pergunta. Mais perguntas, tá bombando de pergunta, hein? Calma que a gente vai responder tudo, vamos lá. Maria Alvarenga. Meu esposo fuma muito e nos últimos 2 dias surgiu um pouco de inchaço. Será um sinal de alerta? Muito obrigado pela pergunta. Doutor, o cigarro sempre é um problema, né? É a né? principal causa de alterações nas paredes arteriais. E hoje já é considerada a principal causa de doenças arteriais obstrutivas. É um sinal de alerta, né? Porque provavelmente o cigarro está espessando essa parede do vaso, né? As mais de 8 mil venenos nocivos está espessando a parede do vaso. O sangue não deve estar chegando bem mais naquela área. E com isso, há um processo inflamatório por falta de oxigenação da musculatura, dos tendões, dos nervos. E tudo no nosso corpo que inflama tende a doer, ficar vermelho e inchar. Então esse processo, essa característica inflamatória pode sim vir de uma obstrução. É um sinal de alerta, mas o primeiro sinal de alerta é o tabagismo dele. Ai. Vamos para a próxima pergunta, doutor. Vamos lá. Próxima pergunta. Vamos ver aqui, ó, mais uma pergunta para o doutor. Simone Maria, Várzea Grande. Doutor, fiz uma cirurgia na coluna há 2 anos e fiquei com uma sequela na perna direita, na região do joelho. Minha perna incha muito e fica quente. Dói muito, ela pesa. Não consigo andar. Será que tem algo a ver com as veias? Pois é uma dor que queima muito. Obrigado pela pergunta, Simone. Tá, vamos lá. Só mudaria uma coisa ali de veia para artéria, né, que é o que nós estamos falando. Então, depende muito da cirurgia que ela fez na coluna. Se for uma cirurgia de nervo, né, que normalmente é o nervo ciático, que é o nervo que vem para as pernas, isso pode ter um desdobramento que acaba afetando a circulação. É mais ou menos assim, o nervo, ele é responsável pela movimentação e estímulo da musculatura. Uma vez que o nervo inflama, e ela fez uma cirurgia, provavelmente ela manipulou esse nervo, né, para soltar, para deixar ele mais, para ele não causar problemas, ele transfere essa inflamação para o músculo. Como? O nervo inflamado, ele encurta e ele está preso no músculo. Quando nós queremos andar, né, isso vira um cabo de guerra, porque eu puxo o músculo para esticar, para andar, e o nervo puxa ele no estímulo. Então, esse processo causa uma inflamação muscular. E aí entra um efeito dominó. O nervo inflama o músculo fica inflamado e incha, a perna é uma caixa fechada. Quando incha de dentro para fora, ele começa a apertar os vasos. Né? Ela teve uma sequela que ela diz que foi no joelho. Provavelmente há uma inflamação ali no joelho. E a dinâmica é a mesma. O joelho inflamado incha, a perna é uma caixa fechada e ao inchar ele aperta todas essas estruturas. O que faz, doutor? Aí tem que tratar a causa, né? Aí tem que tratar o que está causando. É o nervo inflamado? Vamos tratar o nervo, vamos tratar automaticamente o músculo. E nesse meio tempo, tem que dar o suporte circulatório. Então, são medicamentos para acelerar a circulação, medicamentos para dilatar a artéria e melhorar a textura do sangue para ele poder passar nessas áreas de aperto. E aí vai trabalhando com 2 especialidades juntos, que é a cirurgia vascular, a angiologia, a ortopedia, e se o nervo estiver muito inflamado, muito comprometido, entra a neurologia junto. Que interessante. Nossa, é muita coisa, é um combo gigante. Exatamente. Mais perguntinhas. Perguntinhas que chegaram hoje. Santa Receita, aula de medicina, hein? Vamos ver aqui, ó. João Roberto de Taubaté. Tem uma pergunta para o doutor. Tive um sangramento no nariz e gostaria de saber se tem a ver com pressão alta. Obrigado, João, pela pergunta. Vamos lá. Pode sim. Né? Na verdade, o sangramento no nariz acontece com algumas... acontece muito com criança, né? Porque a parede do vaso ainda é muito frágil, a criança corre, enfim, e às vezes estoura. Pode ter a ver
Com o calor também traz isso, porque ele dilata muito o vaso. E com a pressão alta, com certeza. Porque a pressão alta, o que é a pressão, né, arterial? Ela é a pressão que o sangue exerce na parede dos vasos. Então, essa pressão alta pode estar batendo na parede do vaso e o vaso romper, né, e acabar tendo esse sangramento. Às vezes, algumas pessoas têm o que a gente chama de derrame ocular, que é a esclera dos olhos, que é a parte branca fica vermelha. Quando se estressa muito, quando pega muita insolação, porque estoura mesmo a parede do vaso. Pode acontecer, mas se for da pressão alta e se tratando de cabeça, graças a Deus que rompeu o vaso do nariz. Porque poderia ser no cérebro. Exatamente. Uau, tome muito cuidado, viu? Vamos para a próxima pergunta. Isso aí, fiquem atentos. Mais uma pergunta, Ariete, Piracicaba. Doutor, a flebite é causada por qual motivo? Tem correspondência com a formação de ferida, principalmente na canela? Agradeço a todos do Santa Receita e ao doutor Rodrigo. Obrigado, Ariete, pela pergunta. Vamos lá. A flebite, na verdade, é um acometimento da veia. É uma inflamação da parede da veia. O sangue, ele na verdade, ele não retorna na quantidade, na velocidade certa, em linha reta. Ele fica parado ali e aí ele fica turbilhonando, girando em círculo. Ele vai subindo assim, em vez de subir em linha reta. E com isso ele vai batendo e lesionando a parede da veia. A parede da veia inflamada, ela endurece. Isso chama flebite. Como ela não consegue jogar o sangue todo para cima, ele fica parado e ele talha, ele coagula e forma um trombo. Aí chama-se tromboflebite. Né? A flebite ela é de veias superficiais, acontece muito com varizes. E uma vez que ela está em vasos grandes ou em vasos superficiais, por exemplo, uma veia safena, ela obstrui a circulação, né, do sangue que retorna e essa falta do retorno venoso pode realmente causar a ferida. O sangue ali parado, ele vai vazar para debaixo da pele e ele começa a danificar os tecidos e a pele realmente pode romper e formar uma ferida. Nossa, doutor, por isso que é tão importante, né? Você vai falando, eu vou imaginando o nosso corpo e o sangue correndo, enfim, a gente não ter um hábito de sedentarismo, porque quanto mais parado se fica, se o corpo tá com as artérias ali, de repente pode dar um trombo ou qualquer outra coisa, ele vai piorar cada vez mais, quanto mais parado eu ficar. Exatamente. Por isso que assim, quais são os maiores riscos hoje de problemas circulatórios? Pessoas que fazem cirurgia e ficam acamadas há muito tempo. Por isso que hoje em dia as pessoas fazem cirurgia, graças a Deus, são cirurgias cada vez menos invasivas, mas levanta logo, vai caminhar, vai fazer suas coisas. Paciente com problema de veia que chega no nosso consultório, doutor, às vezes você vê que o problema é bem crítico e tem que tomar, teoricamente, o medicamento para a vida inteira. Mas quando você faz atividade física, você movimenta essa circulação, você está fazendo exatamente o que o medicamento vai fazer. E quando o problema é arterial, do sangue que chega, eu sei que dói para caminhar, mas eu falo para o paciente, você vai no seu tempo. Nós estamos dando medicamento para dilatar o vaso e o medicamento para o sangue ficar na viscosidade certa para ele passar. Mas eu preciso que você caminhe, porque a força do caminhar vai abrindo essa artéria. E vai no seu tempo. Se hoje você consegue ir daqui até a esquina da sua rua, vai. Se amanhã você já consegue atravessar para o outro lado da rua, vai e volta. Quanto mais caminha, mais movimenta e menor os acometimentos circulatórios. Boa, porque eu sei que dói, queima, incha, Muito. enfim, mas vai aos poucos, não fique parado. Mais perguntinhas, doutor? É isso aí, mais perguntinhas para o doutor, vamos ver aqui, ó. Camila Santiago, aqui de Cruzeiro, ó. Boa tarde, doutor, tenho 39 anos e sinto muita dor na perna esquerda. Até costumo dizer que parece ser no osso. Tem noites que acordo de tanto que dói. Pode ser alguma obstrução? Obrigado, Camila. Vamos lá, Camila. O maior diagnóstico diferencial dos problemas obstrutivos são os problemas neurais. A nevralgia dói demais. E o problema arterial, quando há uma obstrução, o sangue ele não vai irrigar e os órgãos, o músculo, ele vai tender a necrosar. Isso causa inflamação e causa muita dor. E a dor pode chegar em repouso. Porém, quando o problema é arterial e chega ao ponto dela sentir a dor deitada, dormindo, ele já vai ter alguns sinais. Os dedos ou pálidos ou roxos. A perna ela já começa a ficar um pouco mais enrijecida, porque o músculo não passa mais sangue.
E aí, quando a gente morre, que o sangue não circula, a gente fica duro. A mesma coisa acontece. A musculatura começa a ficar dura, rígida. E tem outros sinais e sintomas que dão a característica do problema obstrutivo. No caso dela, ao sentir a dor em repouso, seria até mesmo já algo cirúrgico, porque a perna já ia estar bem roxa ou pálida. No caso dela, eu sinto muita dor e parece que é no osso, é a descrição característica da nevralgia. Então, eu acho que é importante dar uma olhada com o ortopedista, ver direitinho a coluna, a parte do glúteo, do nervo que está descendo para a perna, porque se ele está inflamado ao deitar, a gente relaxa o corpo no colchão. Independente do colchão ser ortopédico, novo, velho, ele vai pressionar as estruturas do nosso corpo. E um nervo inflamado, pressionado, ele vai inflamar mais. E a descrição é exatamente essa, é uma dor em pressão bem interna, parece que é uma pressão dentro do osso. A nevralgia, você pode apertar toda a estrutura que a pessoa não vai sentir nada, mas ela vai estar reclamando de uma dor intensa lá dentro. Lá dentro. Uau. Doutor, volte sempre, porque sempre tem muita pergunta. Vieram mais perguntas e eu acho que é sempre um assunto muito importante para a gente falar. E é bom quando vocês falam sintomas, porque fica mais fácil, né, doutor? Sim. Você de casa, aproveite para seguir o doutor na internet, @doutordr.rodrigogurgel. O doutor vai responder tudo para você, viu? E se tiver mais dúvida, manda para a gente que o doutor já volta para responder mais. Beijo, obrigada, Obrigado viu? a você. Maravilhoso, sempre.